Como garantir a continuidade do seu negócio? O segredo do plano de sucessão. Este é o tema do nosso bate-papo de gestão de hoje. Fáridan, gostaria que você explicasse para nós um pouco mais o que é essa construção, o que é isso que se chama de plano de sucessão. Então, antes de mais nada, né, bacana nós começarmos esse projeto desse bate-papo. Acho que isso é um momento importante para nós da Link, que estamos comemorando 20 anos de empresa esse ano. Então, isso é relevante porque nós estamos agora não só gerando conteúdo para os nossos clientes, mas também trazendo um conteúdo para a comunidade como um todo, né? Fazendo diferença no nosso ecossistema. Para isso que a gente vai estar trazendo aqui. Então, escolhemos esse plano de sucessão objetivamente porque é uma das grandes dores que as empresas têm. É isso, Paulo? Me explica que dor é essa? É a dor. Quem vai me substituir? Ou quem são as pessoas que poderiam assumir uma posição de gestão ou de liderança dentro do meu negócio? Gestão e liderança, está falando de diferentes níveis? Diferentes níveis. Porque uma das questões que as pessoas mais confundem, os donos de empresa ou até as próprias empresas, é que plano de sucessão é algo que se estrutura apenas para o nível diretivo. Quando nós falamos de plano de sucessão, sim, existe a questão da direção da empresa, do dono do negócio em empresas familiares e quem vai o substituir, sim, mas existe também a relevância de entender quem são as pessoas e se estão preparadas e o que precisariam para estar preparadas nos diversos níveis, seja no nível gerencial, no nível até mesmo da supervisão. Então, o plano de sucessão, ele é encadeado, mas ele é algo que permeia toda a estrutura organizacional. Então, se pensar numa lógica, vai lá tentando entender cargos. Supervisor ou coordenador, gerente, diretor, é nesse sentido? Também é nesse sentido, né? A gente vai estruturando isso, desencadeando. Por quê? Porque cada um desses níveis precisa fazer todo um desdobramento de entregas, de responsabilidade, de sustentação de um modelo de negócio e de cultura desse negócio. Porque quando falamos de plano de sucessão, estamos falando não só da execução daquilo que precisa garantir as atividades da empresa, mas também de garantir o que aquela empresa é, para que ela serve e de que forma. Então, é garantir também que haja perenidade do negócio, como os valores que o gestor, que o dono do negócio, ou que o plano estratégico indica que vai ser executada e que deva ser a grande diretriz. Nós também estamos falando de garantir cultura do negócio. Então, você está me dizendo uma série de coisas bastante interessantes. O plano de sucessão, ele tem que, de alguma forma, estar previsto ou, de alguma maneira, dimensionado no plano estratégico da empresa? Exatamente, né? Como falar de sucessão desvinculado daquilo que o negócio deseja, das diretrizes do negócio, porque afinal de contas eu quero que os sucessores garantam que a minha estratégia seja alcançada. E essa é uma das questões que as empresas muitas vezes desconhecem ou não se atêm. Entendendo até porque, né, o RH precisa ter essa vinculação com a estratégia, mas muitas empresas ainda entendem que não, é só uma posição, é só um cargo, é só alguém que vai tocar o meu negócio ou vai tocar uma área, ou vai fazer aquela área acontecer, o que não é uma verdade. Ela precisa fazer com que os processos aconteçam, com que as pessoas sejam direcionadas, mas ela precisa entender do negócio, ela precisa entender que existe uma forma que esta empresa acredita que as coisas precisem acontecer, Que é a cultura? que é a cultura, que é a forma de ser. Tem um livro que se chama Gestão de Alta Performance, que foi escrito pelo um ex-CEO da Intel, inclusive, e ele traz muito essas questões, aonde ele traz um exemplo que eu achei fantástico. Né? Eles trouxeram para dentro da empresa um profissional para que viesse assumir determinada posição da empresa. Só que esse profissional tinha uma característica, uma forma de ser, onde ele entendia que as tomadas de decisão deviam ser só dele. Né? Então, ele precisava tomar decisão sem fazer a colaboração nessas tomadas de decisão. A Intel era uma empresa que primava pelo senso colaborativo, tomadas de decisões participativas. Uhum. O que aconteceu? Esse profissional
não se encaixou naquela estrutura, entendeu que aquilo não servia para ele, saiu do negócio. E isso é muito comum nós vermos nas empresas hoje. Elas trazem bons profissionais, mas elas não se atêm nesta condição de entender quem vai ocupar essa posição, o quanto essa pessoa se identifica com a cultura e com o modelo de gestão que essa empresa entende que seja melhor. Então, a construção de plano de sucessão e a entrada de pessoas nesse processo tem que obrigatoriamente trazer aderência à cultura. Efetivamente, né? Porque a cultura é o que garante o meu negócio. Hoje em dia isso é muito falado, mas como fazer com que a cultura aconteça? Um dos pontos que é o que ela se mantenha, que ela seja estruturante para o negócio, é trazer pessoas que tenham esse match, que tenham essa afinidade, que entendam de que forma elas terão que se comportar nesse modelo de gestão. Tá. Você fez me lembrar uma máxima da governança corporativa, que se fala do caixa, o rei ser o caixa, pensando num jogo de xadrez, mas a rainha do jogo é a cultura. E se nós olharmos na dimensão disso tudo, o que você está falando, a cultura ela permeia a empresa toda. Então, se essa liderança, esse sujeito que vai ocupar um lugar na posição, não entender como é essa movimentação, isso tudo tem uma forte tendência a dar errado, é isso? Perfeitamente, né? E quando tu fala isso, fazendo essa conexão entre rei, rainha, caixa e cultura, nós também temos retorno financeiro para o negócio. Uhum. Existem vários estudos que indicam que há uma performance financeira de até 20% a maior quando eu tenho um plano de sucessão estruturado. Porque o que acontece nesse plano de sucessão? Você já deve ter vivenciado isso, você que está aí do outro lado, né? Resgata aí na tua memória um bom técnico, um profissional que performava muito bem, e em algum minuto, por performar bem, por estar ajustado e adaptado à cultura, por ter proximidade com as outras áreas, pessoas e processos, em algum momento foi alocado numa posição de gestão. E aí nós temos um problema, porque ele era um bom executor. Ele foi colocado numa posição de liderança. É bem provável que se ele não foi orientado, não existe uma construção adequada da condução dele para essa nova posição, que a performance dele não vem atender. Perfeito. E a performance dele não atendendo, performance da área, não há performance da companhia, resultados financeiros ineficientes. Há uma queda. Então, é uma lógica que a gente precisa entender quando a gente fala de sucessão e de garantia de pessoas para as posições certas. E mais outro problema, eu tinha um bom operador, que virou um líder questionável, eu o demiti e agora antes eu tinha uma necessidade, agora eu tenho duas, de recontratar, de contratar um bom operador, alguém que executava aquela operação, e um outro líder para aquela posição, ou seja, além de eu não performar, eu criei uma situação, eu enquanto dono da empresa, condutor da empresa, criei um problema maior. Eu abri 2 vagas numa condição em que eu precisava só de uma situação, é isso? É isso. E olha só como você não ter um processo estruturado pode ter reflexos ainda maiores. Eu perco um bom operador, tenho um gestor medíocre, né? E medíocre vem da condição do não atendimento de uma posição, Intermediano. ou mediano, né? Uhum. E junto a isso eu ainda tenho uma consequência. As pessoas que estão na estrutura começam a observar e entender, caramba, vale a pena quando tiver uma outra possibilidade eu me dispor a assumir uma posição de liderança dentro da empresa? Será que eu não vou correr no risco de também ser demitido? E aí nós temos uma consequência da disponibilidade das pessoas em assumirem posições de liderança, que é um dos grandes desafios que nós temos hoje dentro das organizações. Tá. Vamos para um lado prático dessa história toda. Como estruturar um plano de sucessão? Bom, existem várias formas que a gente pode pensar, mas precisa se entender que há necessidade de ter uma metodologia. Primeira questão, é absolutamente importante que se avalie qual é o direcionamento estratégico. Outra condição, direcionamento estratégico, traz a necessidade de estruturação de quais competências são necessárias a esses Uhum. diversos níveis organizacionais.
seja o CEO ou o dono do negócio, se falarmos de empresas familiares ou diretor executivo, ou seja o nível diretivo ou se level em companhias maiores, gerências, coordenadores, supervisores, eu vou cascateando essa responsabilidade de entregas, de expectativas, sejam elas nos diversos níveis que compõem competências voltadas especificamente para o negócio, competências voltadas para a liderança, competências voltadas para mercado, mas eu preciso entender quais delas se vinculam com o direcionamento que o negócio está tendo, porque elas precisam ser aqui administradas e avaliadas de acordo com o que faça sentido para aquele negócio. Isso é importante. Não existe receita pronta, não existe um modelo de sucessão que case para todas as empresas. Existe a metodologia, mas ela precisa efetivamente ser ajustada ao seu negócio. E ao momento econômico, ao momento que a empresa está vivendo. Perfeito, né? Porque eu também preciso entender que ela pode ter uma estrutura hoje que seja uma estrutura mais enxuta, mas como eu vou preparar essas pessoas para a necessidade, por exemplo, de crescimento que ela vem, que ela prevê nessa estratégia dela. E Uhum. aí eu preciso entender que tenho recursos internos, né? Preciso buscar recursos externos para ir desenvolvendo essas pessoas, porque plano de sucessão não é só entender qual é o perfil necessário, que empresas podem, que pessoas podem atender esse perfil, mas é estruturar também um plano de desenvolvimento individual para essas pessoas, para que Uhum. elas ocupem a posição. Porque eu olho as pessoas, mas eu olho as pessoas a partir de uma posição necessária. Então, eu Uhum. preciso desenhar essa posição para entender este indivíduo, e aí é um profissional, precisamos despersonalizar. Tá, e isso que está me dizendo, estamos conversando aqui sobre gestão, ela independe do porte da empresa. Ela independe do porte de empresa. É óbvio que empresas menores você vai ter níveis mais reduzidos. Você não vai ter um supervisor, um coordenador, um gerente, Uhum. um diretor, Sim, um sim. CEO. Senão vai ser É, verticalizado demais. isso. Até vai ficar inviável para dentro do negócio. Uhum. Mas eu estou no negócio, eu tenho quem me substitua, e Uhum. aí essa é uma confusão. Ah, é o meu filho que vai me substituir? Sim, ele pode ser meu sucessor, mas ele está pronto, ele tem prontidão para me substituir? O que ele precisa para me substituir? E aí tem outros papos que nós teremos mais à frente que é discutir, ele quer, ele não quer, como lidar com essas circunstâncias, Que daí, que são características de empresa familiar. que daí é a sucessão no escopo familiar. Isso. Que é diferente disso que você vem comentando, desse plano de sucessão de pessoas na estrutura ocupando diferentes cargos. Eu posso ter isso também na estrutura familiar, dependendo do porte da empresa. Tá. Né? Empresas familiares, elas podem ter essa estrutura, mas empresas familiares menores, aonde tem níveis menores também de tomada de decisão, geralmente eu tenho o dono que tem o seu filho, que tem a expectativa de que o seu filho atenda a posição dele e assuma esse negócio. Uhum. E aí a gente vai ter que entender em algum momento se é assim que as Se é isso coisas que querem. precisam funcionar. Mas em empresas familiares de maior porte, eu também preciso pensar nessa estrutura, porque eu não posso ficar dependendo só dos familiares. E eu preciso entender que, por muitas vezes, os familiares eles são sócios do negócio, mas talvez eles não sejam as pessoas mais adequadas para fazer a sucessão do meu negócio nas tomadas de decisão. Que são duas coisas distintas. Ser sócio e herdeiro e ser gestor. São dois Perfeito. mundos distintos. Uma é uma condição que existe uma construção aqui para ser pensada em governança corporativa, de como as pessoas vão ser aproveitadas dentro da estrutura e se querem estar na estrutura enquanto partícipes do processo executivo e efetivamente os que executam, os que fazem o negócio andar. É isso? É exatamente isso. E aí a gente vai entender como isso vai se estruturando ao longo desse desenho ou desse redesenho da organização para esses momentos aonde o indivíduo principal tem que sair ou pessoas de posições chaves precisam sair e eu preciso aqui ter insumo humano para ir abastecendo essas posições, garantindo a sustentabilidade do meu negócio.
Então, voltando à primeira pergunta em relação como é esse plano de sucessão, é o segredo da continuidade ou da perenidade da empresa, existe também uma dimensão de tempo das pessoas dentro de cada uma das instâncias dentro do plano de sucessão. Exatamente, porque aí isso traz para as pessoas e para a empresa a busca de uma garantia maior de atendimento dentro desse tempo, dessa linha do tempo, de pessoas que cumpram a essas posições que ficarão em aberto ou que têm uma previsão de substituição. Por Uhum. isso que o plano de sucessão também traz um maior índice de retenção de profissionais dentro das empresas. Certo, as pessoas veem perspectivas e elas conseguem entender um horizonte, conseguem entender um futuro dentro da estrutura. Isso. E maior também comprometimento e lealdade. Existe um estudo que somente em 58% empresas que têm plano de sucessão estruturados aumenta 58% de comprometimento, de engajamento e de lealdade das pessoas dentro das empresas. É uma pesquisa da Gartner que traz esse É um índice alto. é um índice muito significativo, em especial no momento onde nós estamos, onde falamos que não temos pessoas qualificadas, temos aí um apagão de profissionais nos diversos níveis, em especial em posições de liderança. E que não é uma particularidade do Brasil, é uma realidade mundial. A dificuldade de encontrar pessoas para ocupar determinados postos não é algo de uma exclusividade brasileira. Não, isso tem sido mundial, em especial posições de liderança, e aí isso tem tido discussões globais a respeito disso, de como fazer com que as empresas consigam ter pessoas que, primeiro, desejem estar à frente de uma área, desejem assumir o risco à frente de um negócio e atendam às demandas que aquela posição exige. Hoje existe uma escassez gigantesca porque é um nível de responsabilidade elevado e que, obviamente, está relacionado diretamente com a sustentação e a perenidade do negócio, que era o nosso tema de hoje. Ok. Acho que estamos começando num primeiro nosso bate-papo aqui, explicando em especial essa grande dificuldade de estruturar ou de olhar o plano de sucessão como uma continuidade, com a construção da perenidade de uma empresa. Fábio, obrigado pela tua participação. Acho que nós temos aí um bom plano de discussão para diferentes frentes que surgiram nesse nosso primeiro bate-papo. Obrigada, Paulo, obrigada pelos seus questionamentos, né? Trabalhamos juntos há muitos anos, e isso é bacana, porque vamos contribuindo um junto ao outro. E obrigada a vocês que estão assistindo, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, quiserem, né, saber um pouco mais, contem conosco, vamos conversar. Mandem suas dúvidas para nós que nós vamos respondendo. Um grande abraço a todos. Um abraço.